Olá! Hoje vamos falar sobre um tema de direito condominial e um tema bastante polêmico na atualidade é o tema sobre fechamento de sacadas. Em especial, o fechamento de sacadas em condomínio vertical, em edifícios. Mas por que há esse problema, não é? Esse problema é gerado muitas vezes porque o administrador, o síndico em especial, ele não toma os devidos cuidados, os cuidados legais até, quando começa a tratar desse tema numa assembleia de condomínio principalmente. Então, quando os condôminos pedem para ele levar esse assunto em assembleia, ou quando às vezes ele mesmo pretende fazer isso, ele não dá a finalidade correta para isso, ele não busca os meios corretos para isso. Podemos citar o que nesse caso? O síndico ele tem que ter muita atenção na sua convenção de condomínio. Então, ele precisa analisar a convenção para, por exemplo, verificar se na convenção está dizendo ali se ele pode fechar a sacada e até como o procedimento para ele fazer esse fechamento de sacada. Então, se isso tiver aprovado já na sua própria convenção, alguns cuidados ele precisa tomar de início. Qual é o primeiro? O primeiro cuidado que ele tem que tomar é a contratação de um engenheiro. Por que do engenheiro? O engenheiro vai analisar a viabilidade técnica do prédio onde está se pretendendo fazer o fechamento da sacada para ver se a carga que vai ser instalada lá pode ser suportada pelo edifício. Se não puder ser suportada, já se aborta por aí mesmo essa questão. Mas se o engenheiro der o ok para esse fechamento, para esse envidraçamento, que geralmente esse fechamento de sacada é feito por envidraçamento, o síndico tem que buscar, a partir daí, orçamentos e também modelos. Bom, dado esse primeiro passo, ele conseguiu reunir orçamentos e modelos, ele deve convocar uma assembleia com uma pauta específica, autorização para fechamento de sacada, padrão. Então, é o padrão que deve ser aprovado nessa assembleia. E daí, todos os condôminos que quiserem fechar a sua sacada, eles devem obedecer esse padrão definido em assembleia. Então, mesmo aquele condômino que não concordou na assembleia, mas que foi vencido pela maioria, ou que não esteve presente, ele tem que obedecer o padrão que foi instituído naquela assembleia para o fechamento da sua sacada. Isso é muito importante. Um outro detalhe importante é que o condomínio não pode obrigar o condômino a fechar a sacada. Ele pode obrigá-lo a, se for fechar, utilizar aquele padrão escolhido na assembleia, mas não pode obrigar o condômino a fechar a sacada. Também, isso é mais ou menos com respeito à garagem, por exemplo, cobertura de garagem se dá a mesma coisa, mas sobre a cobertura de garagem a gente vai falar numa outra oportunidade. Direito condominial, ADV Jus.